Ela fica no cemitério de São Pedro, em São Paulo, e nessa lápide diz o seguinte: somente Deus conhece seus nomes, descansem em paz. A data de 2 de fevereiro de 1974. Supostamente 13 pessoas estariam fugindo de um incêndio num prédio, dentro de um elevador, e esse elevador teria despencado, e essas 13 pessoas ficaram presas e morreram juntas, e seus corpos ficaram ali irreconhecíveis, carbonizados. O trágico incêndio do edifício Joelma, talvez seja algo muito antigo para a maioria de nós aqui, ele aconteceu no ano de 1974. Ele aconteceu por falhas na proteção anti-chamas. E uma lição desse acidente grave é essa: falhas na proteção anti-chamas são fatais. As imagens retratam pessoas saltando do edifício, muitas delas desesperadas, o fogo se alastrando muito rapidamente, 187 mortes, boa parte delas por asfixia e muitos com o corpo completamente carbonizado. Os bombeiros conseguiram resgatar, ou pessoas fugiram sozinhas, totalizando 300 sobreviventes. Alguns especialistas dizem que essa tragédia só perde em sua dimensão para o 11 de setembro de 2001. O fogo começou no sistema de ar-condicionado, uma pequena explosão ali, e se espalhou rapidamente. Esse prédio não possuía escadas de emergência devidamente isoladas, com portas contra fogo, e então a única escadaria de todo o edifício Joelma se transformou numa verdadeira chaminé, propagando fogo e fumaça. Se houvessem paredes e portas contra fogo, a proteção do fogo teria sido retardada e daria mais tempo para as pessoas evacuarem e serem salvas. O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Na mensagem anterior eu propus para vocês que a luxúria, o quinto pecado capital que estamos estudando em Provérbios, a luxúria pode ser comparada ao fogo. O fogo que destrói, não o fogo bom. Nós entendemos que o fogo bom, no que diz respeito à sexualidade, é o sexo praticado dentro do plano de Deus, de acordo com as determinações do Criador. E o que o nosso bom Deus, que idealizou, projetou, regulamentou, abençoa e cuida no que diz respeito a casamento e sexualidade, ele determinou que o sexo no casamento seja uma entrega pessoal e completa à pessoa com quem eu fiz uma aliança conjugal. Um meio de expressar carinho, afeto e intimidade numa relação de parceria, de respeito, de dedicação, de sacrifício mútuo. Nós aprendemos isso na semana passada, olhando o Provérbios 5,18, quando o sábio diz: seja bendito o seu manancial, alegre-se com a mulher da sua mocidade. A linguagem de Provérbios aqui é a linguagem do sexo, trazendo a experiência sexual para dentro da mulher da mocidade, ou seja, para dentro da relação de aliança da mulher com o marido, do marido com a sua esposa. A luxúria é esse fogo bom, deturpado, invertido e praticado fora da esfera do casamento. Nós vimos que Provérbios 6 nos disse, no verso 27, poderá alguém carregar fogo no colo sem que suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas sem que seus pés se queimem? Olhando para essa ideia de fogo destruidor, nós vimos a luxúria como um fogo em 4 aspectos. Um fogo da atração, que é quando eu coloco o meu olhar aonde eu não devo e demoro olhando para o que não devo, o coração e a mente se inflamam. E então isso conduz ao fogo da transgressão. É a ação propriamente dita da imoralidade sexual. É aquele namoro que não é uma relação de conhecimento, mas de intimidade física, o que Deus reprova. É o sexo ou a intimidade física praticadas de maneira casual, fora da relação de casamento, o adultério, a pornografia e por aí vai. Esse fogo da transgressão é, na verdade, uma grande inversão, uma troca do plano de Deus
O plano perfeito de Deus sendo invertido pelo plano do mundo, pela sugestão do mundo para o sexo. O plano que a nossa própria natureza pecaminosa elabora, as ideias dos especialistas sobre sexualidade. Esse fogo da atração, da transgressão e da inversão é um fogo do edifício Joelma. É um fogo que destrói. Destrói namoros, destrói lares, destrói casamentos, destrói a saúde física de uma pessoa, saúde emocional e principalmente destruição espiritual, levando o pecador impenitente para o inferno. O meu ponto hoje, que eu quero propor para os irmãos, parte da ideia de que o nosso Deus é bom. E Ele pode e quer nos proteger desse mal e de todos os outros males. E olhando para o livro de Provérbios, nós enxergamos uma proteção eficaz contra os ataques incendiários da imoralidade sexual. Na verdade, estar protegido da imoralidade sexual, a vitória sobre tentações sexuais, a vitória sobre a luxúria é uma marca da sabedoria divina na vida de uma pessoa. Provérbios capítulo 2, versículo 16 diz: a sabedoria também o livrará da mulher adúltera. E veja que quando o autor diz que a sabedoria livra da mulher adúltera, ele não está se referindo apenas a uma mulher propriamente dito que é uma adúltera, mas todo tipo de imoralidade sexual. Nós podemos ser protegidos e eu queria propor hoje algumas dessas paredes de proteção que nós encontramos em 3 capítulos muito elucidativos sobre luxúria e imoralidade sexual. Os capítulos 5, 6 e 7 de Provérbios. Acredito que todo crente deveria, de tempos em tempos, separar momentos na sua vida para estudar esses 3 capítulos. Eles são extremamente ricos no que diz respeito ao padrão sexual de Deus, às tentações sexuais e como ficar livre delas. E eu quero fazer esta ótica de que paredes de proteção esses 3 capítulos nos oferecem, com a seguinte ideia: proteja-se. Proteja-se do fogo. E eu quero propor de início a primeira das 3 paredes de proteção que ofereço hoje. Eu gostaria que você considerasse comigo. A primeira delas é: se torne alguém que segue o conselho dos sábios. Se torne alguém que segue o conselho dos sábios. Você pode observar que este é o propósito do livro de Provérbios, e no capítulo 7, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha, que lisonjeia com palavras. Se torne alguém que segue o conselho dos sábios. A grande mensagem, a grande ideia do livro de Provérbios é justamente essa: nos levar a sermos pessoas que atentam para todo o ensino da sabedoria em todas as áreas da nossa vida, inclusive nessa área. Pecado sexual não se vence com exorcismo. Eu já ouvi alguns especialistas, supostamente especialistas em evangelho, dizendo: olha, é preciso expulsar o espírito do adultério que está nessa pessoa. Não tem como expulsar o espírito do adultério de uma pessoa, porque esse suposto espírito do adultério, na verdade, se chama natureza pecaminosa, que está em todos nós. Ela não será tirada de nós, até que Cristo retorne. O que nós temos que fazer é aprender a vencer. Nós não vencemos pecados sexuais com terapia, porque a terapia é uma ação humana visando resolver problemas espirituais, muitas vezes. Você tampouco vence a luxúria através de autodisciplina. A luxúria também não deve ser encarada da perspectiva do mundo, não mais como pecado, mas como uma coisa normal, ou até mesmo uma virtude. Ora, se você dá vazão aos seus desejos sexuais, o mundo diz: isso é legal, você é elogiável.
Parabéns para você. Mais de 20 vezes no livro de Provérbios, o pai faz esse clamor: me dê ouvidos. Através de que expressão? Expressão que encontramos nesse versículo 1, meu filho. 20 vezes o pai sábio está clamando, gritando: preste atenção. Eu tenho algo de extrema importância para transmitir. E dessas 20 vezes, este pai clama: filho meu, e o assunto dele, nessas 20, 6 vezes, o assunto do pai é pureza sexual. Proteja-se. Quem ouve conselhos da palavra se protege da imoralidade sexual. A implicação, o significado direto desse versículo diz respeito a pai, mãe e filhos, literalmente. Os pais, as mães, têm a responsabilidade de sentar com seus filhos continuamente, frequentemente, informar os filhos sobre os pecados que há no mundo e o padrão santo de Deus, protegê-los, adverti-los, exortá-los. Infelizmente, muitos pais se omitem nessa tarefa, se entregam para a carreira profissional, se entregam para rotinas buscando os seus próprios interesses, omitem essa tarefa, ou muitas vezes não somente se omitem de proteger os seus filhos, ensinar os seus filhos, como os entregam à doença da impureza, permitindo que seus filhos assistam o que quiserem no YouTube. Tenho ouvido especialistas dizerem: pais, pelo amor de Deus, não deixem seus filhos sozinhos com o YouTube, entre outros aplicativos, mas principalmente o YouTube. Você não somente está se omitindo na tarefa de purificá-los sexualmente, como está entregando-os à depravação sexual. É uma tarefa dos pais. Agora, pense comigo, o que é que você, pai e mãe, faz quando o seu filho adoece? Você corre para o médico, corre para a farmácia, gasta o que for necessário com remédios. Talvez você até invista em evitar doenças na vida do seu filho. A luxúria é uma doença ainda mais grave. A luxúria, a imoralidade sexual é uma doença muito mais trágica. E cabe a você, pai e mãe, dar o remédio para o seu filho. Não é a escola, não sou eu, não é o professor de ensino bíblico da igreja. É você, mãe, é você, pai. Você tem dado esse remédio, você tem instruído, você tem mostrado o plano de Deus, você tem orientado acerca disso. E isso remete não somente aos pais, mas também o outro lado da corda, aos filhos. Filhos, por sua vez, devem facilitar a situação, cumprindo seu papel de sendo humildes, ensináveis, abertos à conversa, à confrontação, dispostos a abrir o jugo, buscar ajuda, seguir orientação. Esse pai sábio do livro de Provérbios clama: filho meu, diversas vezes. Isso diz respeito ao pai e ao filho, mas isso também diz respeito e pode ser expandido a todos nós, que somos filhos do Pai Celestial. Devemos ouvir e seguir os conselhos do nosso Deus sábio. Esses conselhos do nosso Deus sábio não são negociáveis, não são falíveis, não são prováveis, provavelmente dá certo ou não. Não. Eles são obrigatórios, necessários. Eles vêm da palavra, eles são dados através de líderes espirituais piedosos. Esses conselhos sábios são dados através de irmãos e irmãs que temem a Deus e que estão em nosso convívio. Então, olhando para essa primeira parede de proteção para a luxúria, você percebe que o pecado sexual, antes de ser um problema de vício, de perversão moral, de ruindade, de mau caratismo, a luxúria decorre da autonomia. Qualquer pecado sexual decorre da autossuficiência,
de eu ignorar que existe um Deus que quer me instruir e eu achar que eu sei o que é melhor para mim. E como se quebra isso? Através da humildade. Deus, estou aqui hoje e quero começar a aceitar alegremente as tuas normas, a suficiência da tua palavra. Quero permitir que o Senhor, através de seus conselhos sábios e perfeitos, guie a minha vida a um bom termo, como só o Senhor pode fazer. Queria que você pensasse na sua vida como uma peça de teatro, ou um filme. Que papel você espera que Deus cumpra nessa encenação? Muitos cristãos, sem notar, querem que Deus tenha um papel nas suas vidas, mas eles querem que Deus tenha um papel de coadjuvante, um papel secundário, um papel de figurante, enquanto eles mesmos se mantêm como diretores e protagonistas. No entanto, Deus não aceita participar da sua vida, a não ser que seja como o diretor. Deus não aceita participar da sua vida, a não ser que Ele mesmo seja o protagonista. Ao se tornar humilde, ouvinte e praticante dos conselhos dos sábios, um processo de reconstrução e renovação se estabelece em você. E esse processo é poderoso para te libertar das amarras da luxúria. Proteja-se. Essa é a primeira parede de proteção. Torne-se ouvinte dos conselhos dos sábios. Em segundo lugar, proteja-se com a segunda parede de proteção. Reconheça as características sutis da tentação. Reconheça as sutilezas da tentação. No edifício de Joelma, diferente do 11 de setembro, o que desencadeou o incêndio não foram aviões, não foram bombas, não foram lança-chamas, foi uma pequena explosão, pequeno incêndiozinho dentro do ar-condicionado. E aí está o perigo da luxúria. A luxúria não se oferece nas nossas vidas como um veneno mortal. Olha, toma esse veneno para você morrer. De maneira alguma. A luxúria, os prazeres sexuais pecaminosos não se oferecem como algo ruim, desagradável, com um sabor horroroso. O pecado sexual não diz para nós assim, olha, você vai ter muitos problemas, os resultados serão trágicos. Não. Todo pecado sexual seduz com promessas atrativas de prazer, de impunidade, de ganho, de vitória, de realização e satisfação. Só tem um problema. Essas promessas são falsas. E quando você usa essa parede de proteção, você fica de sobreaviso. Opa, é mentira. O que o pecado sexual está oferecendo para mim é mentira. O sábio fala dessas descrições sutis para que fiquemos armados e preparados. E eu separei algumas dessas falsas promessas de prazer do pecado sexual para que possamos perceber e escapar. Por exemplo, no capítulo 5, versículo 3, o sábio diz assim, olha, os lábios da mulher imoral destilam mel, as suas palavras são mais suaves do que o azeite. É a fala suave, é a conversa agradável. O versículo 6 diz, ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Olha, a proposta do pecado sexual é da vida inconsequente. Ela nem sabe que está no erro, e é isso que o mundo diz sobre o pecado sexual. John MacArthur, pastor e escritor falecido, um dos maiores pastores conservadores que nós vimos nos últimos anos e décadas, deixou vários livros escritos, um deles se chama Sociedade Sem Pecado. Neste livro, Sociedade Sem Pecado, ele não fala de uma sociedade que não tem pecado, ele fala de uma sociedade que anula a ideia de pecado. É o que o autor de Provérbios já dizia, a imoralidade sexual, ela anda errante e não sabe. Não tem nada de errado, então vamos lá.
Sim, existe certo e errado para a sua vida sexual. No capítulo 6, versículo 25, o sábio apresenta mais uma sutileza da tentação sexual. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O pecado sexual, na maioria das vezes, se baseia em beleza exterior. E beleza exterior, formosura, hoje podemos dizer que é uma obsessão generalizada. A ponto de quase que nós termos apenas dois grupos de pessoas no que diz respeito à beleza. Ou as pessoas que se dedicam de corpo e alma para terem beleza física. Ou outro grupo de pessoas que não têm, e por não terem, alimentam profundas angústias e tristezas por não se ajustarem ao padrão social. Nem se deixe seduzir pelo seu olhar. Essa é outra marca da sutileza da tentação, o olhar sensual, o olhar que atrai. O autor, o sábio, continua falando sobre isso no capítulo 7. Ele diz assim: eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. O que significa isso? Significa que a tentação sexual, ela é fácil. Ela sai ao encontro. Você não tem dificuldade. Quando você liga o seu celular conectado na internet, se você bobear, aparece conteúdo de natureza sensual ou sexual. É fácil. Está na mão. Disponibilidade, roupas sensuais, exibição sensual é outra marca das sutilezas da tentação. Ainda no capítulo 7, verso 11, o sábio diz: é espalhafatosa e inquieta, seus pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Veja que a imoralidade sexual é caracterizada por esperteza. Ela é esperta, ela sabe aonde fisgar, ela sabe mexer conosco. E ela também é inquieta, insatisfeita, ela está o tempo todo tentando ganhar pessoas para o seu partido. A imoralidade sexual evangeliza muito melhor do que nós. Ela apresenta o evangelho dela com muito mais eficácia. No capítulo 7, versículo 13, essa mulher imoral diz assim: ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo, e agora o encontrei. O que nós encontramos aqui sobre sutilezas da tentação, a tentação é ousada, ela é indiscreta, mas ela também é falsa, hipócrita. Quando essa mulher diz assim: olha, eu já fiz a minha parte com Deus, já fiz o meu sacrifício, está tudo certo, então agora a gente pode se divertir. Ela está chamando o jovem para o adultério. Está fazendo um jogo de hipocrisia, dizendo: você pode pecar e ser religioso ao mesmo tempo. Essa é a sutileza da tentação. Você pode estar na igreja no domingo e na segunda-feira atrás do computador, vendo conteúdos imorais. Você pode ir ao culto e ter um namoro com contato físico, abraços e beijos, carícias. E por que não, ato sexual propriamente dito. Hipocrisia. Você pode. Basta você ter uma vida religiosa. Veja como é fácil. Entre nessa. É assim que a tentação sexual trabalha. Ainda no capítulo 7, versículo 16, a imoralidade sexual oferece prazer. Ela diz assim, essa mulher: já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo.
Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor, até o amanhecer gozemos amores. Em uma palavra, o que ela está dizendo? Está dizendo prazer. Está dizendo, vai ser bom, vai ser gostoso, aproveite. Não precisa desfrutar de intimidade física somente com a sua esposa, com o seu marido, ou futura esposa, futuro marido, não. Você pode aproveitar os prazeres do sexo, quando, aonde, como e com quem você quiser, porque é prazeroso, é mentira. Uma última expressão de sutileza da tentação sexual está no versículo 19. Essa mulher diz assim, olha, o meu marido, você está preocupada com o meu marido? O meu marido não está em casa. Ele saiu de viagem para longe, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, não voltará para casa antes da lua cheia. Você percebeu aqui o que a imoralidade sexual diz? Impunidade. Vai dar tudo certo. Olha, o meu marido não vai chegar não. Fique tranquilo, aproveite. Depois Deus perdoa. Depois você faz um trabalho lá na igreja, depois você resolve, ou não vai ter nada para resolver. E por ser uma atuação sutil, de fisgar, de oferecer mel, de dar uma isca atraente, essa tentação, por ser sutil, ela é eficaz. E o capítulo 7, versículo 21, termina dizendo, e essas palavras são trágicas. No 7, 21, o sábio diz, ela o seduziu com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E o que é que aconteceu? Num instante, ele a seguiu. Só que ele segue como? Como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como uma ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. O que o sábio está fazendo por mim e por você aqui, está oferecendo não uma descarga de um fardo para te consumir, te afundar e te levar ao desespero e fugir de Deus para sempre, não. O que o sábio está fazendo é oferecendo uma poderosa parede de proteção contra o pecado. Você saber que o diabo, as iscas do diabo, aparecem como coisas boas, aprovadas, certas, confiáveis, atraentes, seguras. E como que eu sei? Como que eu identifico isso? Como saber se devo rejeitar algo? Pelo critério da palavra de Deus. Pare de seguir os seus sentimentos. Pare de obedecer os seus impulsos, opiniões. Saiba o que a palavra diz sobre tudo, e inclusive, principalmente sobre namoro, noivado, casamento, sexo. Esta é a base de informação que você deve usar. E se a palavra diz que algo é errado, não aceite nada, por mais sedutor que seja. Por mais que a garota seja cheirosa, por mais que a possibilidade do adultério seja interessante, por mais que aqueles conteúdos na internet sejam tão agradáveis, são mentiras. A palavra é a verdade, não ouça nenhuma outra voz contrária. Aliás, isto é ser discípulo. Bem-vindo. A igreja está hoje reunida aqui, como sempre, somos um grupo de discípulos. O que nós somos? Seguidores. Seguidores de quem? De Jesus. Então, se eu sigo a Jesus, isto significa que eu deixei de seguir qualquer outro Senhor e muito mais, eu não sigo mais a mim mesmo. Eu sou discípulo, então eu sigo o Mestre. Se o meu Mestre tem algo a dizer para a minha vida sexual,
eu vou seguir o que ele está dizendo. Não importa o meu vício, não importa o que eu estou acostumado a fazer, não importa o que eu goste, não importa o que o mundo diga. O que se diz é sedutor, mas ao saber disso, ao saber que a sedução é sutil, ao saber disso, você se protegerá. Fortaleça sua mente, o seu coração, priorizando o estudo, o entendimento e a meditação na Bíblia, a palavra desse nosso mestre, para que convites sedutores não nos arrastem mais. Essa é a segunda parede de proteção. Proteja-se entendendo as sutilezas da tentação. Eu quero propor para vocês nessa noite uma terceira e última parede de proteção contra o fogo da luxúria. Proteja-se fugindo da tentação sexual. Proteja-se fugindo da tentação sexual. O que aquele jovem não fez com essa mulher, como acabamos de ver no capítulo 7, o sábio diz que ele deveria ter feito no capítulo 5, versículo 8. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela. Fugir significa correr, escapar, esconder-se, afastar-se, passar longe. Nós temos aqui no capítulo 5, versículo 8, algo muito típico dos provérbios, que se chama paralelismo. É um recurso literário de repetir uma ideia duas vezes com palavras diferentes. Então ele diz, afaste o seu caminho e ao mesmo tempo não se aproxime. Isso significa algo que está sendo dito com muita ênfase, com força, urgência. Construa essa parede de proteção em sua vida sexual, mantendo distância. Esse é o conselho unânime das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar essa orientação. O que fazer com a tentação sexual? Fugir. Não é brincar. Não é ver até onde eu posso aguentar. Não é permitir, é fugir. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 2, 22, fuja das paixões da mocidade. Fuja das paixões da mocidade. E siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Aproximar-se da fonte de tentação é tirar essa parede de proteção, brincar com o poder do impulso sexual. E talvez uma grande queda, um ato de adultério, uma relação sexual entre namorados, o fracasso moral em si, ele nunca acontece de uma hora para outra. Trata-se de uma sucessão de não fugas. De não fugas. Ninguém cai de uma hora para outra. Lá no capítulo 7, voltando para ele, no verso 6, o sábio começa a contar a história daquele jovem que termina como um boi levado ao matadouro. Esse jovem começa com uma sucessão de não fugas. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Veja, ele ia e vinha pela rua. Mas por onde? Que lugar da rua? Junto à esquina da mulher estranha. Desde o início ele não fugia. Ele se mantinha ali próximo, ele aceitava aquela condição. E ele fazia isso, inclusive, versículo 9, no crepúsculo, no fim da tarde, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Várias e várias vezes ele teve a chance de fugir, mas ele ficou ali. Ele perambulou por ali. Ele se aproximou daquilo e ele não fugiu. Olha, entenda uma coisa, nenhum de nós aqui está isento disso. Há um processo de anestesiamento moral em relação ao padrão sexual de Deus e ao pecado sexual. Esse jovem passa por isso. Que processo é esse? É de ignorar a necessidade de fugir diante das menores formas de tentação sexual.
Está namorando e você aumenta um pouco mais a liberdade no namoro. Não, podemos ter um pouco mais de liberdade física um com o outro, desde que não transemos. Não entendeu nada. Um pouco mais de liberdade no olhar, um olhar um pouco mais prolongado. Um programa assistido ali, um site acessado aqui, uma série de pequenas concessões. Eu quero trazer a sua imaginação para José agora. Todos conhecemos bem essa história. Uma série de pequenas concessões que José não fez. Mas você já imaginou se ele tivesse feito? Como é que tudo começou? Ele trabalha na casa de um alto oficial militar do faraó, Potifar, um dos homens mais importantes do Egito. E esse Potifar tem uma esposa, uma mulher bonita, atraente. E José é empregado de alto escalão, podemos dizer assim. E aquela mulher começa a dar em cima de José, um jovem. Ela já era uma mulher adulta, crescida, ele era jovem, com os hormônios à flor da pele. Quando ela o convida, ele diz não. Mas imagine se ele não tivesse fugido, se ele tivesse dito, olha, quem sabe depois. Ou, por que não agora? Qual teria sido a história de José? Ou, ele disse não, mas depois veio uma outra forma de atração. A Bíblia diz que ele evitava ficar perto dela. Sabe por quê? Porque certamente ela se esforçava para ficar à vista dele. E se ele tivesse feito pequenas concessões, ela está ali, vou me aproximar. E ela vinha por ali, então ele vai na direção dela. Ela vai puxar papo e ele aceita. Ele não fez nada disso. Ele se virava radicalmente para o outro lado. Ele sabia os horários daquela mulher e usava outros horários, porque ele praticou a arte de dizer não, a arte de fugir. E esta é uma poderosa parede de proteção que o nosso bom Deus quer que nós usemos. E no fim, evitando ficar perto dela, ela aproveitou uma oportunidade única, e você sabe, sozinha com ele, o agarrou e disse, é agora, vamos para a cama. E ele saiu correndo. Mas imagine se ele não tivesse saído. Imagine se ele tivesse tentado controlar a situação. Olha, veja bem, aqui não, agora não, vamos ver isso depois. Ou simplesmente se entregado, teria arruinado tudo. José não praticou essa série de não fugas. Interessante, o gato, o animal, o gato. José era gato. Ele era muito formoso, mas não é esse o gato. Eu estou falando do felino mesmo. Entre tantos animais que têm essa característica, o gato tem essa característica de fugir logo que sente o menor cheiro do perigo. É típico dos animais. O menor sinal de perigo. Quem já tentou caçar algum bichinho? Você pode reparar em crianças quando querem pegar uma ave, um pombo. Um passinho a mais. Você está olhando aquele beija-flor. Ele escapa. Ao perceber o menor sinal de perigo, ele escapa. O ser humano é o único animal que se aproxima ao invés de fugir. Porque ele ignora o perigo, ele não acredita no seu Criador. Talvez por se achar forte o suficiente, ou por achar que está no controle, ou que toda essa conversa do pastor é bobagem, ou achando que vai conseguir escapar, achando que sabe os seus limites. Talvez pense assim, isso tudo é muito careta, mais descolado mesmo é curtir a vida. Ou talvez o tolo mesmo, como esse de Provérbios 7, o que ele quer mesmo é cair no pecado. E é por isso que ele fica transitando na frente da casa dessa mulher. É um grande engano achar que você pode manter o edifício sem portas de proteção, anti-chamas.
e achar que pode se achegar ao pecado sexual sem ser afetado por ele. Isso demonstra ingenuidade tola diante da luxúria, e é isso que ela faz. Atrai, pouco a pouco, até captar numa rede da qual é impossível escapar. Provérbios capítulo 7, versículo 25 diz: não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher, e não ande perdido nas suas veredas. Fuja, proteja-se fugindo. Proteja-se fugindo. Como fugir? Quero deixar alguns conselhos breves e práticos para você. Primeiro, interrompa qualquer processo de anestesiamento moral na sua vida. Bloqueie da sua vida as pequenas concessões. Assistir sensualidade. Assistir fornicação, que é sexo entre pessoas não casadas. Assistir adultérios, traições. Olhar a beleza de mulheres em fotos e vídeos. Nutrir a traição e outras formas de imoralidade. Interrompa o processo de anestesiamento moral que filmes e internet fazem com você e comigo. Em outras palavras, abandone a prática de beliscar doces da sensualidade que estão no Instagram, no TikTok, na televisão. Talvez no seu Instagram você tenha contatos ali que são sensuais, bloqueios. Se você não tem força para bloqueá-los, cancele sua conta no Instagram. Abandone redes sociais. Interrompa o processo de anestesiamento moral. Segundo, desvie os olhos. Desvie os olhos. Adquira o hábito de desviar os olhos. Um dos homens mais maduros e elogiáveis nas Escrituras é Jó. E num determinado momento da sua defesa moral, no capítulo 31, versículo 1, Jó diz: fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. É um voto, é uma aliança, é um pacto que Jó fez com Deus. Eu vou desviar os meus olhos de qualquer mulher atraente. É assim que se foge. Terceira orientação prática para fugir é fugir de situações comprometedoras, que podem comprometer a integridade moral. Talvez a sua situação seja como a de José. Precisar dizer não. Precisar evitar lugares, pessoas, situações e escapar numa situação de emergência. No seu caso, pode ser lugares, mídias, companhias, pessoas que estimulem a tentação. Afaste-se. Quarto conselho prático para fugir é engaje-se em atividades produtivas. Lembra do que Paulo disse a Timóteo? Ele falou assim: fuja de uma coisa e persiga a outra. Fuja do pecado e persiga a fé, o amor, a paz, a justiça com pessoas tementes a Deus. Se engaje naquilo que é bom, na igreja, em amizades cristãs, um trabalho que honra o Senhor, algo que desenvolva pessoalmente você, um treino físico, uma corrida, um curso. Mantenha a mente e o corpo ocupados com coisas santas e úteis. A ociosidade é um convite à tentação. Mais uma orientação prática para fugir: mantenha, cultive, tenha uma postura discreta de pudor. Não seja alguém que quer ter uma aparência física provocante. Se você quer isso, ter uma aparência física provocante, você está se colocando a serviço do diabo. O diabo quer isso. Você estará prestando um serviço para o diabo. Tenha uma postura de discrição, de alguém que não joga indiretas, não lança olhares, não faz charme para ninguém. Seja no comportamento, seja no traje. Alguém já disse e brincou que se as moças, as jovens, as belas moças pudessem entrar na cabeça dos homens por 10 segundos, elas evitariam de fazer muitas coisas que elas costumam fazer. Se colocam a serviço do diabo
tentando os homens. Cultive uma postura discreta de pureza. E último conselho para fugir da luxúria: coloque luz na sua luxúria. Traga sua luxúria para a luz. O que significa isso? Abra o jogo com alguém. Não fique no escuro, não guarde isso com você. Porque a luxúria é um inimigo que muitas vezes requer que você coloque ele na luz. Que ele seja visto, que seja exposto. E que alguém veja, confronte você, abrace você, ajude você e junto com você diga: você vai sair dessa. O fogo da luxúria é forte, mas a parede de anti-chamas da fuga na dependência do Espírito é mais forte ainda. Eu gostaria de encerrar essa reflexão relembrando as 3 paredes de proteção anti-chamas da luxúria. Proteja-se ouvindo conselhos. Proteja-se considerando as sutilezas da tentação. Em terceiro lugar, proteja-se fugindo enquanto há tempo. E tudo se resume, de tudo que nós falamos aqui, talvez você possa levar este ponto central. Tudo se resume não em você ser mais forte, em você ser moralmente virtuoso, você ser mais decidido. Tudo se resume não em você ser mais firme, tudo se resume em você buscar abrigo no lugar certo, na pessoa certa. Provérbios capítulo 18, versículo 10 diz o seguinte: torre forte é o nome do Senhor. O que é que o justo encontra lá? O justo corre para ela e está seguro. Tudo se resume nisso. Não é você, é Deus. Não é a tua sabedoria, é a de Deus. Não é a sua decisão moral, é você se colocar diante de Deus, clamando pela sua ajuda. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro também do pecado da luxúria. Corra para Deus em oração e fique ali até que passe o perigo. Corra para Deus em comunhão e viva em comunhão com Deus, e ali na comunhão com Deus, constante, contínua, você estará protegido. E até mesmo quando você falhar, o Senhor oferecerá proteção, porque você estará com Ele, e Ele te protegerá até mesmo do seu próprio pecado. Leve esse versículo com você, leia esse versículo comigo agora, vamos recitá-lo juntos, e colocar como verdade que o Espírito Santo de Deus pode cultivar na nossa mente, no nosso coração. Vamos ler juntos Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e está seguro. Corra a Deus em oração e fique ali na oração até que passe o perigo. Vamos falar com o Senhor. Ó Pai Celestial, como é bom, Senhor, nos reunirmos em Teu nome para prestar culto ao Senhor. Recebemos a Sua palavra, sermos edificados e fortalecidos. Senhor, em Ti temos proteção, segurança, abrigo. Fora do Senhor, só encontramos chamas ardentes que vão nos sufocar e matar. Mas nós damos graças ao Senhor, pois o Senhor é este Deus infinito, supremo e majestoso, que pode e quer nos dar proteção. Queremos, ó Deus, nos proteger em Ti, pois o Teu nome, Tu és torre forte. Estamos correndo para Ti nesse momento. E ali estamos seguros, ali estamos em proteção. Faz de nós pessoas que ouvem conselhos, pessoas que entendem as sutilezas das tentações. Faz de nós crentes dispostos a fugir das menores iscas da tentação sexual. E acima disso tudo, faz de nós crentes que correm para o Senhor continuamente. Teu nome é torre forte, que nos mantém protegidos. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.
Você já ouviu falar na lápide das 13 almas?